Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento ao estudo do livro Ação e Reação, no capítulo 6, né? O título é No Círculo de Oração. Hoje quem vai apresentar o capítulo para a gente, é a doutora Flaviana, né? E como de costume, no final a gente faz aqueles comentários aí a respeito do capítulo. Lembrando a todos aí da necessidade de inscrição aí, quem puder se inscrever no nosso canal do Instagram, né, para a gente conseguir chegar aos 1.000 inscritos aí, para poder fazer as lives. Está faltando pouco, a gente tem mais de 900. Quem puder se lembrar e se inscrever no nosso canal do YouTube, né, além do conteúdo lá que é postado lá regularmente. E lembrando que a partir do mês que vem, os nossos estudos, a partir do mês de abril, vão passar para as quartas-feiras, né? Como de costume, na primeira e na terceira eh, semana do mês, né? Como a gente faz na segunda, primeira e terceira, segunda, agora a partir de abril vai ser na primeira e terceira quarta-feira do mês, né? Então vamos dar início ao estudo da noite de hoje. Fabiana, fica aí à vontade. Hum. Obrigada, Nilton. Boa noite a todos. Bom, vamos dar início então ao nosso capítulo 6, Círculo de Oração. E antes de começar, eu queria só deixar falar que eu vou estar, por vezes, olhando aqui para baixo, porque hoje eu não trouxe slide para apresentar como meus amigos fazem. Eu apresento assim e acabo. Fiz umas anotações no papel, porque ele é um capítulo que tem bastante detalhes que é importante a gente não passar batido. Então, por vezes, vão estar me vendo olhando para baixo, mas é porque eu estou com colinha aqui na mão. Então, vamos lá. Nesse capítulo, Círculo de Oração, é um capítulo onde o André Luiz e o Hilário são convidados a participar de uma reunião de oração que acontecia dentro da Mansão Paz, né? E aí eles são convidados a participar dessa oração, desse estudo de oração, dessa reunião de oração, porque o Drúzio fala para eles que ele acreditava que seria muito interessante para o propósito para eles, né, em relação aos estudos que o André Luiz estava buscando ali sobre a lei de ação e reação. Então eles são convidados, né? E aí o Druz explica para eles que ali esse círculo de oração era um trabalho que acontecia 2 vezes na semana, dentro de um local específico da Mansão Paz, aonde eles faziam um trabalho de oração em grupo com algumas pessoas e que nesse trabalho também eles recebiam a visita de entidades ou emissários de esferas mais altas, né, que dirigiam também o instituto, né, a mansão Paz. Bom, e que apesar deles serem de fora da instituição, ou seja, eles não eram trabalhadores da Mansão Paz, eles estavam ali visitando a título de obter estudo, aprofundar os seus estudos, mas que eles então novamente estavam sendo convidados porque eles acreditavam que seria importante para que eles, inclusive para os estudos deles. E aí o André fica super feliz, comenta essa felicidade de poder participar desse círculo de oração, ainda mais onde ele sabia que aconteceria essa visita de emissários de esferas mais altas. Já o Hilário faz uma pergunta ali para o Silas, que também estava ali acompanhando eles, né? Porque ele fica preocupado, entendendo que essa reunião, essa oração era uma reunião extremamente importante, né, devido a essa visita, né, sem entender muito com detalhe o que exatamente, como acontecia, o que acontecia, mas ele faz a pergunta se há necessidade de ter um preparo especial, ou se eles tinham que se preparar especificamente para estar presente naquela reunião. E a orientação que eles recebem é a orientação de que mantivessem o tempo todo o pensamento e os sentimentos elevados, e que eles não, em momento algum, trouxessem nenhum tipo de pensamento menos digno ali naquela reunião, né? Porque poderia atrapalhar a reunião, inclusive, pensamentos menos dignos. E aí André Luiz se dá conta,
Então, ele faz em oração, uma oração ali em silêncio, pedindo inclusive para Cristo sustentar ele, ajudar ele a sustentar seus pensamentos, porque ele não queria ser motivo de poder atrapalhar ali a reunião que ele ia participar. E aí o André Luiz conta um pouquinho, eles são direcionados então para a sala e ele vai fazer uma apresentação desse lugar. Ele fala que era uma sala simples, né, que tinha uma mesa muito grande. Essa mesa tinha 10 cadeiras em voltas, sendo que uma cadeira na cabeceira demandava que era uma cadeira que seria ocupada ali pelo diretor, que era o Druso, né? Uma cadeira um pouco diferente, demarcando um lugar mais especial. E em volta dessa. E quem ocupavam essas cadeiras, essa mesa, junto com o Druso, ajudando ali no trabalho, eram médiuns, né? Médiuns que estavam preparados para ajudar nos trabalhos que iriam acontecer ali. E junto, o André vai relatar que junto, assim, na frente da mesa, ele reparou que tinha uma espécie de telão, um telão translúcido, que depois ele vai ficar sabendo que o Druso vai explicar para ele que, na verdade, chama-se câmara cristalina, que é uma espécie de espelho, que é um aparelho que ajuda também nesse processo de materialização, né, do emissário que viria visitá-los. É, Aí ele conta também que ali fora do círculo, além das pessoas que estavam compondo a mesa junto com o Druso, os 10 médios, que também ali fora da mesa tinha outras pessoas, como ele e o Hilário, tinha também assistentes da instituição e enfermeiros e mais duas senhoras que estavam participando ali daquela reunião de prece. E aí o André vai fazer uma pergunta para o Silas, que estava acompanhando, estava junto deles ali, do André e do Luiz, do André e do Hilário, né? Pergunta sobre quem eram aquelas 10 pessoas, aqueles 10 médios que estavam ali na mesa compondo aquele trabalho. E ele vai explicar que eram amigos muito dedicados, médiums, né, que tinham já evoluído a sua condição de mediunidade e então poderiam ajudar através dos seus fluidos mentais nesse trabalho de ajudar na materialização, também através com a ajuda ali daquele aparelho, do emissário do instrutor, do emissário que viria ali, então, se apresentar e participar daquela reunião. E aí o Hilário fica curioso, né, devido quando fala nessa questão de quem iria ali visitar, de emissários de esferas superiores que vinham para trazer orientação em relação aos trabalhos que aconteciam dentro da Mansão Paz, né? O trabalho e todas as pessoas que eram socorridas ali dentro, ele fica curioso para saber se esses emissários seriam uma espécie de santo. E ele vai questionar isso com Silas, fala, eles são uma espécie de santos, né? Quem eles são? E aí o Silas fala que não, que eles eram trabalhadores muito disciplinados, muito dedicados à questão do bem, à ajuda do próximo, né? A causa ali do Cristo, mas que também eram, assim como eles, pessoas que tinham ainda certas questões para trabalhar relacionadas ao passado, relacionadas a vidas passadas, né? Em que em alguns momentos, inclusive, eles teriam que, inclusive, reencarnar, mas que o valor do trabalho que eles já faziam, isso ajudava a amenizar as lutas, né, que eles teriam que travar numa próxima encarnação, exatamente para reaver aí questões ainda ligadas com raiz de vidas passadas, né, de existências passadas. E aí, então, quando Hilário se dá conta e questiona assim, então, quer dizer que essas esferas que o Silas vai explicar para ele, que o trabalho, que ali no mundo, nas zonas inferiores, né, além do trabalho deles que estavam ali de poderem trabalhar, conduzir as próprias aflições, acabar com as próprias, reaver as próprias aflições que eles mesmos criaram para si, eles também tinham a oportunidade naquele trabalho de ir conquistando, né, o céu que cabia a eles mesmos edificar dentro ali de cada um, né? Então tinha um peso, ou seja, o trabalho ali que eles faziam tinha esse peso, esse valor,
né, de conquistar aí diminuição e atenuantes ali para os crimes que haviam cometido em outros erros cometidos ali em outras vidas passadas. E aí o Hilário então nessa conversa, ele, André Luiz e o Silas, ele percebe, se dá conta das duas senhoras que acompanhavam eles ali fora da mesa. E ele percebe que uma diferença ali naquelas senhoras por conta da fisionomia. Então ele questiona quem são aquelas senhoras para Silas, quem eram aquelas duas senhoras que ele tinha percebido que tinha uma fisionomia diferente de todos que estavam ali, uma energia diferente, que tinha uma fisionomia de tristeza, uma fisionomia mais pesada, mais triste, né? E aí então Silas explica para ele que elas duas eram a como é o nome dela? Silvia e Madalena. Madalena, gente? Madalena, né? Bom, que era a Silvia e Madalena, duas mulheres que se dedicavam ao trabalho também ali nas zonas inferiores, dentro da instituição, e que, devido ao trabalho abnegado que elas vinham fazendo, né, em prol das outras, para ajudar outras pessoas, se tinha sido concedido a elas poderem participar dessa reunião, porque elas tinham interesse de falar também com esses emissários para pedir ajuda para uma questão pessoal delas, ou seja, relacionada a seus familiares, especificamente aos maridos das duas senhoras, que eram irmãs, e também numa vida foram casados, seus maridos eram irmãos de sangue, e eram irmãos que não se falavam desde jovem, eles cresceram e morreram sem se falar, eles brigavam muito, se odiavam muito, e tiveram um comportamento que trouxe dificuldades, comportamentos dentro do crime, comportamento muito egoísta, comportamento de influenciar pessoas, né, que trouxe dificuldades para uma situação de questão coletiva, afetando coletivamente algumas pessoas ali, porque eles trabalhavam, atuavam diretamente ali dentro de questões ligadas à política. E por causa disso, eles já haviam desencarnado e estavam ali nas zonas inferiores sofrendo muito. E elas gostariam que eles fossem ajudados, que pudessem ser resgatados dessas zonas inferiores, levado para dentro da mansão paz e recebessem ali o tratamento adequado para uma hora poderem reencarnar, né, e reaver tudo isso. Então foi concedida que elas pudessem participar dessa reunião, porque elas gostariam de intervir pelos maridos ali, junto do emissário que ia fazer a visita na mansão. E aí então, é, o Hilário, né, que faz esse questionamento em relação a essas senhoras, eles cessam a conversa, não dão continuação, porque daí o Druso, que já estava na mesa, começa e inicia a reunião, o preparo para o início ali do círculo de oração. E ele inicia fazendo uma colocação para todos, uma espécie de lembrete ali para todos, principalmente para as pessoas que estavam participando, né, ali daquela reunião pela primeira vez, como era o caso do Hilário e do André Luiz, né? Lembrando a todos que mantivessem no momento da reunião, em todo o momento, enquanto estava acontecendo o trabalho ali de oração, sempre os pensamentos voltados para pensamentos superiores, sempre pensamentos que estivessem conectados com o ambiente, né? Pensamentos e sentimentos bons. E que todo mundo, né, não em momento algum trouxesse nenhuma recordação que fosse ruim, nenhuma recordação inquietante durante a reunião. Por quê? Porque nessa câmara, esses pensamentos menos indignos poderiam influenciar, né, influenciar ali o trabalho deles, e poderia, inclusive, uma ideia pequena que fosse menos digna, qualquer pensamento menos digno, devido à força ali do trabalho, tanto do aparelho quanto a força dos próprios médios, ou seja, todos os médios reunidos ali, a força deles, da mediunidade deles, ele faz assemelha como se fosse um poder plástico, assim, ele fala muito forte
em que qualquer pensamento mínimo que seja vai ser refletido ali no espelho, na câmera, e vai aparecer através de imagens impróprias para o local. Então, ou seja, teria que ter, para participar ali, teria que ter um controle realmente para a pessoa poder o tempo todo manter não só os pensamentos, como os sentimentos elevados, né? Porque realmente poderia acontecer de intervir ali na materialização, inclusive aparecendo imagens, caso eles não conseguissem dar conta de manter esses pensamentos elevados. E aí, antes de iniciar, ele pergunta, né, se eles teriam ali alguma questão para colocar, e o André então aproveita o momento e pede, pergunta se ele poderia falar, pois se eles poderiam falar com esse emissário. E aí o Drus autoriza, mas fazendo uma ressalva, né, para eles, que eles poderiam conversar sim com o emissário em determinado momento ali da reunião, provavelmente no final, mas que com a ressalva de que qualquer questionamento que eles fossem fazer para o emissário tinha que estar voltado para questões relacionadas ao trabalho no bem que pudesse trazer ali ser bom para a pessoa, para o coletivo, ou seja, eles não deveriam ficar questionando coisas que pudessem esclarecer questões particulares, que teriam que ser só questões que pudessem atender a todos e que principalmente estavam falando claro, ele estava falando claro, tivesse relacionado ao estudo, que o estudo dele ia trazer, né, um benefício ali em termos de trabalho para o coletivo, no trabalho que eles iriam desenvolver dentro do pro coletivo, né? Então ele só faz essa ressalva, que não ficasse questionando o emissário, no caso o André Luiz e o Hilário, com questões particulares. E aí, então, nesse momento, o Druso, ele permanece, fica em silêncio e, de pé, ele inicia uma oração. E essa oração que o Druze inicia, acompanhado ali por todos, é uma oração que ele faz tão conectado com o coração dele, com tudo aquilo que ele estava vivenciando, com todo o trabalho que ele estava participando e estava junto ali ajudando a desenvolver. E ele, então, a partir do momento que ele começa a fazer essa oração, essa conexão muito intensa, muito, né, sincera ali com o coração dele, com todos os sentimentos que ele tinha de tudo estava acontecendo ali, ele faz uma oração tão cheia de emoção, o André Luiz começa a trazer partes dessa oração, inclusive, porque ele fica admirado com a forma com que o Druso faz a oração, que em todo um momento pedindo para Jesus força para ele manter esse trabalho, que era um trabalho que requeria estar em contato com pessoas dentro que possuíam, inclusive, uma maldade extrema muito grande, mas que ele conseguisse manter ali, todos eles, o trabalho, e o sentimento principalmente de compaixão diante dessas situações. E lembrando também na oração o tempo todo o quanto que ele também era um espírito devedor e que Cristo pudesse ter ali compaixão dele, ele ia agradecendo a oportunidade de trabalho e tudo mais, ou seja, uma consciência muito grande de quem ele era. E Druso era o diretor da mansão e o André fica admirado como que o, o Druso quase que se coloca como pessoa, um espírito igual às entidades que recebiam assistência ali dentro, que eram socorridas ali dentro, né? O que já dá para perceber a condição de humildade, a clareza que ele tinha, apesar de todo um trabalho que, né, aos olhos do André, me parece que era admirável o trabalho que ele fazia, mas que ele reconhecia o tamanho dele e todas as questões que ele ainda também tinha que reaver, né? Então, essa era uma característica que é bem bacana, que a gente vai percebendo em diversos diretores, instrutores, espíritos mais elevados ao longo dos livros do André Luiz. André Luiz sempre relata muito essa questão, né? Que ele percebe. E aí todos são tomados também de emoção, acompanhando essa oração junto com o Druso, inclusive André Luiz. E aí ele comenta que o Druso até quase não chega a fazer, nem termina a oração de tamanha voz dele fica embargada, né? E que aí nesse momento de oração, ali no espelho, nessa câmara cristalina, que era esse aparelho que servia para esse trabalho de ajudar ali na materialização, né?
que ele seria. E aí que nesse momento começou a aparecer uma neblina. Ele fala que era algo parecido como se fosse uma nuvem meio leitosa, né? Ali dentro naquele espelho, e que nem aí, em determinado momento, o, o emissário se materializa, ele aparece ali na frente de todo mundo. E aí ele começa então a relatar como era a aparência desse emissário e a energia que demandava, que despendia dele, né? Esse emissário era o ministro Sanzio, Sanzio, né? Era o ministro Sanzio, que era um. E ele fala que tinha uma aparência, assim, de uma pessoa de mais idade, né? Uma pessoa mais madura, cabelos brancos e tudo mais, mas que tinha um olhar muito jovial e que dele saía uma irradiação. é, Saía muita coisa boa, saía luz, saía muito carinho do olhar dele, ele tinha uma voz muito segura, né? E que o André ficou tão assim impactado com a presença dele que naquele momento ele fala que ele teve que, inclusive, que controlar as próprias emoções, que no primeiro momento o desejo dele ao ver esse emissário, esse ministro Sanzio era inclusive de se colocar de joelho diante dele, tamanha diferença, né? Penso eu ali a diferença do jeito que ele coloca de espíritos, né? De energia, ou seja, realmente muito talvez parecido como um santo mesmo, né? E não era, como o Hilário já havia explicado, era esse ministro que tinha um trabalho de extrema importância e o ministro percebeu que eles, né, estavam com esse sentimento ali de que havia uma certa diferença e eles até se colocaram numa condição de inferioridade diante daquele do ministro Sanzio, e aí em determinado momento ele sai, na hora que ele chega ali na sala, e ele vai próximo do Hilário André Luiz, e inclusive cumprimenta ali a todos com um aperto de mão, né, para desfazer essa impressão ali que eles se colocaram no lugar de inferioridade em relação a esta entidade, tá? E aí logo eles já começam os estudos, né, que o ministro foi ali ajudar e orientar dentro dos trabalhos que aconteciam dentro ali da Mansão Paz, né? E o estudo especificamente que eles iam fazer naquela noite era os estudos dos processos, dos casos de todos os 22 assistidos na instituição. E aí, esses processos, o André Luiz fala que nem é processos igual do mundo encarnado, que eram processos, papéis, com a história, com tudo que eles já haviam feito de trabalho até então, né? Como é que chama quando os médicos fazem também o atendimento dos pacientes e fazem, como é que chama, doutor? Vocês O, fazem anotação? o que é a Anamnese? anamnese? E vai anotando tudo que Isso, fizeram, sei lá, está anamnese. tá tudo que já fizeram, faz tipo um histórico, né, de tudo que já fizeram de atendimento para o paciente específico. Essa ficha continha isso. Cada espírito que estava sendo socorrido ali tinha uma ficha, com foto, inclusive, ele fala, André Luiz refere-se a isso, com a evolução, tudo que eles estavam fazendo e já tinham feito, como tinham socorrido, qual assistência já tinha dado, qual trabalho tinha sido feito. E aí essas 22 fichas sendo mostradas e detalhadamente o ministro ia olhando cada caso e orientando os trabalhos, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. E aí o Hilário, inclusive, comenta em determinado momento, depois com o André Luiz, de que esse ministro Sanzio, ele era ministro é, do departamento de regeneração. Não sei se o departamento meio que fala, né? Acho que o departamento era ministro da regeneração, ou seja, ele tinha ali, dentro da instituição, um poder muito grande de instrução. Ele instruía aquela instituição e ele tinha poder para tomar determinar muitas decisões. E essas decisões poderiam ser, inclusive, em relação a quem deveria reencarnar, quem que não deveria, e quem, inclusive, deveria ser banido ali da instituição, ou seja, ele tinha um poder muito grandioso e fazia tudo aquilo ali
sempre, né, voltado para o bem, com muito cuidado, com muita humildade, mas era um ministro que tomava bastante decisões, decisões grandiosas, que tinham impactos grandiosos ali para continuidade e boa continuidade do trabalho da casa, né, dali da instituição. E aí eles ficam ali observando todos os estudos, sem se inteirar de nenhum estudo em questão até então, porque eles não conheciam as pessoas que estavam sendo. Eles faziam já só 3 dias que eles estavam ali, eles eram visitantes, ou seja, de fora da casa, então eles não estavam a par dos internos que estavam ali sendo socorridos. Até que, em dado momento, eles começam a estudar o caso de um assistido específico que era de uma entidade específica, sofredora, que era o Antônio Olímpio. E como eles haviam, num dia anterior, acompanhado o despertar, né, desse assistido ali na casa, então eles foram chamados também com o intuito de se beneficiarem ali, de se aproveitaram de alguns estudos, foram chamados a estudar o caso junto. O que, que eu ia fazer? O Antônio Olímpio era o homem que desencarnou sobre uma consciência de culpa e autoculpa muito grande, porque por conta de questões materiais, né, questões de heranças que foram herdadas, ele tinha dois irmãos numa encarnação que viveu passada, e que ele acaba matando esses dois irmãos para poder ficar com a parte deles, da herança, das terras, no lugar onde eles viviam. E ele desencarna esses irmãos com muita raiva dele, passa então a obsediar esse irmão, o Antônio Olímpio, né? E ele desencarna numa condição extrema de sofrimento, sendo nessas zonas inferiores, sendo inclusive influenciado, obsediado aí por esses irmãos e outras entidades. E aí, em algum dado momento, ele é amparado ali para receber assistência dentro da Mansão Paz. E aí eles estavam ali junto estudando, e aí quando o ministro fala realmente que o caso era um caso de extrema dificuldade, porque além dos crimes que ele cometeu com os irmãos, a raiva e ainda toda essa influenciação e o assédio que ele sofria dessas entidades desencarnadas, os irmãos deles que tinha ódio ainda deles, tinha outra questão que ele era um homem extremamente egoísta e não tinha nada, ele não tinha conquistado nada na vida que pudesse ajudar, favorecer ele nesse processo dele de resgate, né, e de ser para poder ser socorrido de uma melhor forma ali. Ou seja, era um homem extremamente egoísta que desencarnou com quase nenhum afeto das pessoas, porque é uma pessoa que não ajudou outras pessoas, ele só usufruiu tudo que ele tinha na vida para ele mesmo, não só em questões materiais, mas era uma pessoa que não conquistou afeto de ninguém, né? Mas aí o ministro Sanzo lembrou que existiam dois corações só que eram muito ligados ao dele, tinha afeto muito grande por ele, que era o filho, que ainda estava encarnado, e também a esposa, quem havia sido sua esposa nessa vida que também já havia desencarnado. E nesse momento, o ministro Sanzio faz uma oração em silêncio e na câmara também aparece novamente essa névoa, essa nuvem meio leitosa, né? E aí se materializa, aparece na reunião a Alzira, que foi chamada pelo ministro Sanzio, né, através dessa oração. E ela chega, a Alzira então tinha sido essa pessoa, essa mulher, uma mulher, que ele tinha sido a esposa e poderia ajudar, foi chamada para auxiliar o Antônio, no caso do Antônio Olímpio. E ela chega, o André Luiz repara que ela não chega então de surpresa, ela chega como quem já soubesse do porquê que estava sendo chamada para a reunião, estava disposta a ajudar e estava muito feliz por poder ajudar o marido, porque realmente ela queria que ele pudesse ser resgatado dessas zonas inferiores, que ele pudesse ter a oportunidade de retornar, né, para uma encarnação e pudesse reaver com esses irmãos, né, pudesse se reajustar ali com esses irmãos. E aí era exatamente isso que ia acontecer, essa era a ideia dos trabalhadores da casa, essa foi a ideia que eles tiveram do caso, e o ministro concorda que ele deveria receber um socorro imediato ali,
na Mansão Paz e que em breve deveria reencarnar, né? E que reencarnaria novamente, casaria com a esposa Alzira novamente, que também aceitou esse planejamento de nova encarnação, e os dois irmãos viriam como filho dele, para eles poderem refazer esses laços. Mas que isso aconteceria, seria um caso muito. E aí então ele fala: olha, a recuperação do Olímpio vai demorar muito tempo, vai demandar tempo, mas por enquanto, Alzira, você já pode começar esse trabalho de socorro da sua parte, indo até a região onde se encontravam os dois irmãos que estavam desencarnados, mas que viviam ali preso à região que foi onde eles moraram, né, e onde exatamente eles perderam a vida ali, e que ela começasse a influenciar bons pensamentos para esses irmãos, né? Inspirar pensamentos mais elevados para que eles pudessem se permitissem a ser ajudado pelos trabalhadores da Mansão Paz, ou seja, serem resgatados e poderem ser levados ali para iniciar um trabalho, um suporte, uma ajuda ali, para que em determinado momento eles pudessem então reencarnar para cumprirem todos esse plano, né, de se reaverem aí dessas afeições, desses afetos, né, de raiva, de ódio, enfim. Aquela também outras histórias que sempre acompanham as histórias ali que o André Luiz sempre relata, né, dos estudos, das histórias que ele acompanha, essa mudança de lugar, né, necessária, uma hora vem irmãos e outra hora é necessário sempre voltar junto, né, uma posição diferente, geralmente como filho aí, para poder construir ou recriar ou refazer esses laços de amor, né? Ou seja, toda essa reparação só pode ser feita através dos laços de amor. Então, é uma coisa bem que sempre está presente nas histórias que o André Luiz conta nos livros. E aí, então, enquanto ele fala e dá orientação para a Alzira, que concorda com tudo, ele percebe que ela, em determinado momento, através do pensamento, que ela entra numa certa angústia, assim, num certo receio, porque ela ter que ir fazer, inspirar esses dois irmãos que viviam no ódio, que viviam obsediando, procurando o Antônio Olímpio para se vingar, ela percebe o tamanho do trabalho que ela ia ter que fazer. E talvez em algum momento ali ela meio que tenha uma certa dúvida. E aí ele fala para ela, né, captando aí esse sentimento dela, ele fala que ela não perdesse a fé, que ela não ficasse com medo, que ela mantivesse a coragem, porque o tempo todo nesse trabalho ela seria auxiliada pela Mansão Paz. Teriam ali trabalhadores que diretamente estariam auxiliando ela, e qualquer pedido dela nesse trabalho, que ele sabia que seria difícil, ela seria auxiliada. E aí o André fala o quanto que naquele momento ele é tocado, né, por esse pensamento do amor de Deus, por esse sentimento. Ele fala como é que pode, até nas zonas inferiores, né, Deus está presente, sempre auxiliando, sempre ajudando as pessoas mais criminosas, com as atitudes mais horrendas, né, terem oportunidade de transformar-se, né, e transformar os seus crimes, enfim, em algum momento que seja bom, ou seja, nunca somos desassistidos. E ele entra em contato com esse pensamento, tem essa lembrança, então, a partir dessa cena que ele assiste dessa reunião entre Alzira ali com o ministro Sanzio. E aí, depois desse momento, acabou-se a reunião em relação a todos os assistidos que estavam ali, e as duas irmãs, que estavam na sala presente também, a Silvia, e esqueci o nome da outra, a Madalena, a Silvia e a Madalena, elas são autorizadas a chegar perto a falarem então ali com o ministro. E aí, o ministro, elas pedem pela intervenção ali para ajudar, ajuda para os maridos, né, que estavam ali nas zonas de sofrimento, as zonas fora ali da mansão, e ele concede, então, que eles fossem ajudados, né? Ou seja, aquilo que elas foram pedir, elas conseguiram. Eles seriam resgatados, levados para a mansão, cuidado da mansão, e em breve também iam reencarnar para poder continuar ali o trabalho de resgate e tratamento. E aí, depois delas, então,
André Luiz também é autorizado, junto com Hilário, a se aproximar do ministro e iniciar ali com o ministro a conversação, para, né, que no caso dele, eles queriam questionar e fazer perguntas a respeito do tema que eles estavam estudando, que era a respeito da ação, reação, e eles, no início até do próximo capítulo, eles vão iniciar exatamente questionando a respeito do karma. E aí encerra esse capítulo nesse ponto, porque o próximo inicia então que vai ser a conversa que André Luiz vai ter, né, junto com Hilário ali com o ministro Sanzio. Mas esse capítulo é um capítulo bem interessante, principalmente em relação que eu vejo, né? é, Primeiro é todos os aparelhos que tem para desenvolver trabalhos dentro desses locais de assistência, né? Principalmente ali na Mansão Paz, ele, em todos os capítulos ele vai falando de aparelhos, tanto aparelho para proteção, e agora nós vemos esse aparelho, que é a câmara cristalina, né? E também existem ali dispositivos que concentram toda a mediunidade, toda a energia da mediunidade ali dos médios para o ponto da tela onde acontece ali a materialização do espelho. E a outra questão, a necessidade, né, a importância dos médios e de todo mundo que acompanha essas reuniões de prece, a importância de se manter um pensamento elevado, né? Nesse caso, era um médio que já tinha evoluído nessa condição nessa capacidade de conduzir a própria mediunidade, mas é um trabalho que sempre continua, né? É contínuo. Mas não só os médios, mas acho que todos nós, né, que estamos ali sempre acompanhando, seja através do próprio trabalho de mediunidade, ou então o trabalho quando a gente vai ali assistir, participar, né, das palestras, do estudo do Evangelho, essa importância, né, já que a gente está indo buscar algo que vá nos beneficiar, né, a gente também está sempre com esse pensamento elevado para ajudar a manter aquele ambiente o máximo possível elevado para conseguir ser instruído e receber ali, no nosso caso aqui encarnados, nós não temos esses aparelhos, mas a gente sabe que a gente recebe e que nos centros, igreja em todos os lugares, na nossa própria casa, quando a gente faz aqui Evangelho no Lar, que a gente recebe visita e orientação de emissários de diversas esferas, né? E quando a gente mantém esse ambiente, que é esse nosso ambiente mental, a gente consegue abrir mais esse caminho para ajuda, né? Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais que eu vi aqui nesse capítulo. E é isso. Bom, agradecer primeiro a Flaviana aí, que fez uma síntese aí, ótima aí do capítulo, né? Sintetizou bem os pontos principais, aí fez uma síntese dos ocorridos ali, dos fatos importantes do capítulo. Você que mencionou no começo a questão do slide, isso é questão de cada um, gosta de apresentar de uma forma e ter ou não slide não é importante, né? É importante, você fez aí uma apresentação ótima aí, sem necessidade de slide, cada um gosta de apresentar de uma forma mais particular. Algumas coisas aqui me chamaram a atenção aqui nesse capítulo. A coisa assim que eu estava pensando assim é o seguinte, tem dois processos assim que eu acho que a gente tem um desconhecimento muito grande a respeito deles e são processos assim extremamente importantes, né? Que precisam ser melhor estudados, né? Primeiro é a questão do pensamento e da prece, né? Que são coisas que estão interligadas. A gente conhece muito pouco ainda a respeito desses processos do nosso pensamento. Do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? Porque isso é um sistema que se retroalimenta, né? Uma coisa está ligada à outra. De acordo com o que a gente pensa, a gente sente, e de acordo com o que a gente sente, a gente pensa. É um sistema que se retroalimenta. E a gente viu nesse capítulo a importância do pensamento, né? Da gente ter uma disciplina de pensamento, é coisa que a gente ainda está bastante, bastante longe ainda, né? De ter uma disciplina mental na manutenção do pensamento em coisas positivas, elevadas, né?
e, e a relação do pensamento e da prece, né? São duas coisas essenciais. Então, eu acho que são duas coisas que precisam ser ainda muito estudadas, que a gente desconhece muito ainda esses processos, que e nesses livros aí de André Luiz, né, está descrito ali em vários deles assim, a importância disso, né? Hoje aí, como ele colocou, né? O segundo aspecto que eu achei interessante, tem uma passagem do livro aqui, uma frase que eu achei bem interessante, que é uma frase que o Chico gostava de repetir muito. É uma frase que diz assim: todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo atuando em favor de quem o pratica. O Chico falava sempre uma frase que dizia o seguinte: o bem que você faz em qualquer lugar é o advogado em um lugar é o seu advogado em todos os lugares, né? Então assim é uma frase que me chamou bastante atenção no capítulo, porque é uma frase que o Chico sempre falava a respeito disso, né? Uma outra questão aqui que eu achei interessante, como é citado frequentemente aí nas obras aí de André Luiz, né? E a gente comenta sempre aqui também, é a questão que as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, elas não nos incapacitam e nem nos eximem de realizar os trabalhos no bem. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou fazer isso porque eu não sou digno. Ah, né? Às vezes a pessoa, eu não vou dar passe porque eu não, tenho muitos defeitos, tenho muitas dificuldades, né? Então, assim, a gente tem que entender que as nossas imperfeições, as nossas limitações, elas não nos incapacitam para fazer o bem e nem nos eximem de ter que trabalhar no bem. Porque às vezes isso serve como desculpa para a gente se eximir dos trabalhos que a gente tem que fazer. Né? Aquilo que eu costumo falar que não vai vir anjo do céu para fazer os trabalhos que a gente tem que ser feito aqui na terra, vai ter que ser feito por nós mesmos. Né? Os anjos do céu, eles já estão no outro caminho, no outro estágio. Então, eles não vão vir aqui fazer o trabalho que tem que ser feito por nós, né? Outra coisa que a Flaviana comentou também, a respeito dos espíritos, né, que já têm uma condição moral, intelectual superiores e tal, é, como eles não ligam muito para essa questão de superioridade e inferioridade, né? Isso é uma coisa muito nossa, assim, né? Porque na realidade né, não existe isso, né? É assim, todos nós somos filhos de Deus, cada um está num momento, num estágio evolutivo, mas Deus todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluir para perfeição relativa. Cada um está num estágio nessa caminhada, né? Isso Deus dá sempre dá o mesmo ponto de início e o ponto de final para todo mundo. Não tem favorecido na criação, né? Então, o estágio que cada um está mostra só vamos dizer, aonde aquele espírito está dentro do caminho. Uns são mais antigos, têm adquiriram já muito mais experiência, e outros menos, né? Então, assim, em relação, a gente não deve se sentir nem nunca superior, nem nunca inferior a ninguém, né? Então, simplesmente o que a gente tem que sentir em relação àqueles espíritos que já estão mais adiantados não é uma questão de adoração, é uma questão de respeito, né? O que eles merecem é nosso respeito, não nossa adoração, né? Adoração, a gente adora a Deus, né? Então, todos nós somos irmãos e cada um está num momento evolutivo dentro da caminhada de cada um, né? E todo mundo merece respeito e não haver esse sentimento de superioridade ou de inferioridade. A gente comentou até no capítulo passado aquele espírito que tomava conta, tipo era tipo um pronto-socorro e uma delegacia, né? Ele ali, por É exemplo, o tipo um trabalho dele ali porteiro, né? Era alguma coisa com o. o trabalho dele ali era Orzil, era o Orzil. importantíssimo, né? Assim, então assim, cada um está dentro do seu momento
e executando o trabalho que lhe é próprio para aquele momento, né? Assim, esses são os pontos assim que eu achei bem interessante no capítulo, né? Boa noite, pessoal. Capítulo lindo esse, né? Eu achei um capítulo com muitas informações e muita coisa bonita para a gente refletir, né? Começa ali como praticamente uma sessão mediúnica, semelhante às nossas aqui, né? Lógico que lá com os equipamentos que nós não temos, ele já alertando para a importância do pensamento, né? Que a gente também tem que estar atento a isso. Mas o que me chama muita atenção até agora nesse livro é que ele vem mostrando vários casos, né? Que assim como nós temos um passado a resgatar, né? Já tivemos, cometemos muitos erros, né? Mas sempre existe a oportunidade de trabalho e de servir, né? Em qualquer situação existe essa oportunidade que nos é dada de trabalhar, servir e ir resgatando os nossos débitos aí, as nossas provas e nós superando as nossas dificuldades. Ele fala uma palavra que eu acho muito interessante, que ele fala da disciplina, né? Então não é só fazer o bem, né? É perseverar no bem, né? Porque tem uma diferença entre disciplina e motivação, né? Motivação, a pessoa fica motivada naquele momento, aí ela pratica aquilo um período, depois ela, por algum motivo, abandona. Né? Mas não, é o poder da disciplina, do autocontrole, né? Do dever, que está até no Evangelho, né? O dever com a nossa consciência, que a gente tem que, a gente sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que cumprir, né? Então, eu achei muito bacana isso. Em relação àquelas duas senhoras lá, que eu também demorei a guardar o nome delas, Madalena, né, e Silvia, né? Então, mostra o caso de uma rivalidade política que existia ali, né? Um tema tão atual, né? Então, aqueles dois, aqueles que tinham o mesmo pensamento que eles, não pensando na comunidade, não pensando no bem comum. Ele usa um termo que eu achei muito interessante, que ele fala delito de lesa fraternidade, que eles cometeram um delito de lesa fraternidade. É verdade, né? As pessoas que se fecham naquele círculo só pensam em si. Mas aí, durante a prece, gente, ele fala uma frase muito bonita. Ele fala assim: que o nosso coração não se enrijeça, mesmo diante da suprema perversidade. Porque é muito comum a gente ter compaixão da vítima e raramente a gente tem compaixão do agressor, né? Então eu sei que é um trabalho difícil, porque no momento a gente só pensa na vítima, em auxiliar a vítima, mas a gente também tem que ter esse pensamento de orar, né? Se a gente não consegue entender, a gente não consegue amar, se a gente, mas a gente tem, ter essa atitude de pensar para ele, de orar, para que ele também é um filho de Deus, entendeu? Ele mais cedo ou mais tarde também vai chegar lá. Então, que a gente mude a nossa atitude interior frente a essas pessoas. E que como é difícil estar nessas situações de poder, de dinheiro, sabe? São provas muito difíceis e difíceis da gente cair, né? E no caso do Antônio também me chamou a atenção quando ele diz assim que o Antônio ele tinha dinheiro e tempo e não utilizava o tempo nem o dinheiro para fazer algo útil, né? Então eu fico pensando, né? Quantos talentos nós temos, né? Porque nós todos temos muitos talentos, nós todos temos muitas coisas positivas, né? Nós temos saúde, né? Nós temos conhecimento, cada um tem o seu talento, né? Será que nós estamos utilizando ele para a prática do bem? Né? Será que a gente está, ou a gente também está que nem na parábola dos talentos, enterrando os nossos talentos, né? Então a gente, cada um, de acordo com a sua característica, de acordo com a sua limitação, tem uma potencialidade. Será que a gente está utilizando essa potencialidade para o bem? Então também fiquei pensando muito nisso. E aí a postura, né?
da esposa lá, que eu esqueci o nome dela, do Antônio, né? Como ela se coloca à disposição naquele momento, né? Frente a todas as dificuldades que o caso se apresentava, ela diz: Eu estou aqui. Né? Você vê que grandeza desse espírito. São várias histórias muito bonitas aí nesse capítulo, né? Ah, eu achei que você pontuou umas coisas muito legais. Em relação a questões políticas, também me veio essa questão, falei, gente, como é atual, né? E acho que essa questão, quanto a gente realmente tem dificuldade de olhar para o agressor e É. assistir o agressor, né? Lógico que cada um tem, ali a gente vê que tem para assistir as pessoas que estavam em erro, né? Esses espíritos, cada um tem um poder, uma força, uma capacidade ali, né, que serve para aquilo, né? O próprio Orzil era um que, Uhum, para cuidar de determinado setor e de determinada forma ali fora da mansão, tinha que ser a força dele, a qualidade dele. Mas nada nos impede de rezar. Eu acho que você falou uma coisa que realmente, nas nossas orações, a gente pede tanto pelo planeta, pelas pessoas que estão nessas situações de guerra ali, né, no meio da confusão da guerra, em tantas outras situações em que se instala ali o agressor e a vítima, mas também a gente lembrar de emitir pelo menos uma oração, um pensamento, principalmente para quem faz as guerras, né, exatamente. as pessoas que trazem dor de alguma forma para outras, e até pessoas do nosso campo pessoal, que às vezes a gente tem questões, às vezes não, a gente tem Exatamente. questões muito grandes, e quanto a gente tá, quando a gente é afetado, é difícil perdoar. É Uhum, difícil eu olhar e falar assim, meu Deus, que aquela criatura receba ajuda e um dia, não- né? A gente quer meio uhum, que morra atropelado mesmo, né? Que dá uma sofridinha, umas 10 encarnações para frente, mas pelo menos a gente tentando, né? Que seja através da palavra, colocando na oração, que uma hora aquilo mesmo vem a nosso favor, vai amenizando e libertando a gente também, né? Então achei que você colocou um ponto fundamental, Cláudia, que adorei. E sim, é um capítulo incrível, né? Por isso que sim. imagino o próximo capítulo, que as Uhum, conversas continuam se aprofundando, né? Acho que tem muita é. coisa boa aí, vale a pena o estudo. Essa questão dos algozes aí é interessante, né? Se a gente vê assim no nosso dia a dia, esses políticos corruptos aí que perseguem, que muita gente, muitas verbas são desviadas de saúde, de educação, causando um prejuízo enorme a uma quantidade enorme de pessoas, né? E a gente às vezes fica nessa vibração negativa. Eles já estão vibrando numa vibração muito ruim. E a gente, e todo mundo começa a vibrar nessa vibração negativa para eles mesmos. Então, assim, na realidade, a gente está sendo quase que como cúmplice nesse ciclo do mal, né? Porque eles já estão numa condição espiritual uma vibração muito baixa. E a gente começa a mandar mais vibração baixa para eles ainda, né? Então, de uma certa forma, a gente está alimentando esse ciclo de maldade, né? A gente vamos dizer, está participando desse ciclo de maldade, né? É, É, e fazer igual eles, né? Assim, acho que o André Luiz lembra isso o tempo, mostra o tempo todo, nesse livro inteiro e em outros, que você ainda vibrar nessa raiva, né? Você está se alimentando dessa raiva. Está se prejudicando, que eu acho que também é um fator da gente poder, quando você falou, né, doutor, sobre o quanto que a gente conhece pouco sobre pensamento, oração, né, e tudo que se cria através do pensamento para a gente mesmo. Realmente a gente sabe muito pouco. E acho que nessa hora que a gente tem que estudar muito, ou pedir pelo menos, nossa, eu não consigo ainda, reconhecer que não consegue, mas assim como ele orienta todo mundo, mas pede que você vai receber ajuda para conseguir, né, lidar ali com alguma questão, com algum sentimento, algum pensamento, pelo menos pedir ajuda. Então a gente orar ajudando e lembrar que a gente está só não só vibrando para o outro, mas também pela gente mesmo, que se você vibra na raiva de determinadas pessoas, figuras públicas ou não, a gente vai estar vivendo, está construindo
né, esse lugar, essa energia, e vai estar vivendo nessa energia de raiva nós mesmos. São Bem partícipes, lembrado. cúmplices da mesma É isso situação. mesmo, cúmplice. Bom, é isso. É, então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, lembrando que nosso próximo encontro vai ser o capítulo 7, né? Conversação Preciosa. Aí já vai ser na primeira quarta-feira de abril, dia 6 de abril, né? Porque esse mês, a próxima semana é a quarta semana, e esse mês aí tem 5 semanas, né? Então a gente vai ficar 2 semanas aí de stand-by aí. Aí o nosso próximo encontro fica no dia 6/4, com o capítulo 7, Conversação Preciosa, né? Então, antes de a gente encerrar, vamos só fazer uma pequena prece aqui, uma elevação do nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estudo, para o nosso própria melhora, para o nosso próprio aprendizado, e agradecendo essa oportunidade, agradecendo a assistência do Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, responsável pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, e que esse tipo de reflexão, de conhecimento, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que, como Jesus nos ensinou, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né, que esses conhecimentos tão importantes trazidos por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, né, possa chegar ao maior número de mentes e de corações e sejam conhecimentos libertadores. Então, agradecendo, a gente vai encerrando aqui a nossa reunião da noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.